Olá, boa noite. Senado aprova projeto que diminui penas de Jair Bolsonaro e condenados pelo 8 de janeiro. Temporais deixam mortos e desaparecidos pelo sudeste do país. Em pronunciamento, Donald Trump defende tarifas e exalta ações contra o tráfico de drogas. E os lances do primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Bradesco. Em 2026, o que é mais valioso vem primeiro. O plenário do Senado aprovou o projeto da dosimetria, que reduz a pena para condenados pelos atos do 8 de janeiro e também beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então vamos ao vivo a Brasília, porque a Gabriela Milanese acompanhou a sessão e traz as novidades sobre o tema para a gente. Olá, Gabriela, boa noite. Oi, Cris, muito boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha. Olha, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, já se pronunciou sobre o assunto em uma rede social. Segundo ela, a aprovação pelo Senado é um desrespeito à decisão do STF e um grave retrocesso na legislação que protege a democracia. A ministra também disse que a condução desse tema pela liderança do governo na CCJ do Senado foi um erro lamentável. E disse ainda que os condenados por atentar contra a democracia têm de pagar pelos crimes. Ela afirmou também que o presidente Lula vetará o projeto. Na postagem, Gleisi se referiu ao acordo fechado pelo senador Jacques Wagner, líder do governo no Senado, que acelerou a votação do projeto na casa. Jacques admitiu que selou o acordo sem consultar o Planalto, por considerar que o texto seria aprovado de qualquer maneira. O PL da dosimetria foi aprovado com 48 votos favoráveis e 25 contrários. Cris? Obrigada, Gabriela. Esse acordo permitiu que fosse desobstruída a votação da pauta de itens econômicos, como você vai ver daqui a pouquinho. O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, comemorou a aprovação da dosimetria pelo Senado. Mais cedo, o senador participou de um encontro com representantes do mercado financeiro em São Paulo. Ele afirmou que, se eleito, vai trazer equilíbrio fiscal ao país. Eu vou ser radical, sim, na pauta da segurança pública e vou ter as melhores pessoas ao meu lado no campo econômico, que vão ter autonomia para fazer o que precisa ser feito para modernizar o nosso país, recuperar o equilíbrio fiscal e voltar a trazer os investimentos que vão resultar em geração de emprego para todos os brasileiros. Essa não vai ser uma eleição entre Lula e Bolsonaro, vai ser uma eleição onde o povo vai escolher o caminho da prosperidade ou o caminho das trevas com o PT. Sempre pediram um Bolsonaro mais moderado, e eu sempre fui assim. Eu sou esse Bolsonaro mais moderado, equilibrado, centrado, e eu espero que isso reflita, inclusive na confiança da população, que nós vamos apresentar o melhor projeto para o Brasil. Ainda não foi localizado o motorista de 58 anos que desapareceu depois de ter o carro arrastado durante o forte temporal que atingiu a região metropolitana de São Paulo nesta terça-feira. O Rogério Guimarães acompanha esse caso e traz as informações para a gente. Oi, Rogério, boa noite. Oi, Cris, boa noite para você, boa noite a todos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo foi levado pela correnteza até um córrego do bairro do Taboão, em Guarulhos. Moradores da região disseram que o Fábio Luiz Araújo tentou sair do carro, mas foi empurrado com a força da água. Equipes dos bombeiros retomaram as buscas nesta quarta-feira, utilizando inclusive máquinas para retirar entulho do córrego e ampliar a área de varredura. A polícia ainda investiga se havia uma segunda pessoa no carro. As chuvas intensas dos últimos dias já deixaram ao menos 7 mortos em todo o estado de São Paulo. As buscas ao motorista desaparecido serão retomadas nesta quinta-feira. Cris. Obrigada, Rogério. Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, enfrentou um dos dias mais críticos da temporada de chuvas. 2 idosos morreram após deslizamentos e enxurradas em diferentes bairros. A Maria Fernanda Lursinger acompanha a situação. Olá, boa noite.
O cenário em Ilhabela é de destruição em vários pontos. Nós estamos no bairro Barra Velha, onde um idoso de 78 anos morreu em um deslizamento de terra. As residências no entorno seguem interditadas e a casa dele ficava neste ponto. Outra morte foi registrada no bairro do Reino, onde um morador teve parte da casa arrastada pela correnteza. Em 3 horas, choveu o acumulado esperado para 3 semanas. Equipes da Prefeitura, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil seguem realizando atendimentos na cidade. E, de acordo com a Prefeitura, 120 pessoas estão desalojadas e outras 15 estão desabrigadas e foram recebidas em 6 escolas municipais aqui de Ilhabela. O abastecimento de água começou a ser retomado de forma gradual. E, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, ainda há alerta para chuvas fortes até amanhã cedo em toda a região. De volta no estúdio. Obrigada, Maria Fernanda. Nós vamos agora ao vivo ao Rio de Janeiro, porque a chuva forte provocou estragos em boa parte do estado. Em Petrópolis, na região serrana, choveu em um único dia 70% do que era esperado para todo o mês de dezembro. Vamos conversar então com o Leonardo Aque, que traz as atualizações. Olá, Léo, boa noite. Oi, Cris, boa noite para você, boa noite a todos. O temporal causou alagamentos e quedas de árvores em praticamente todo o estado. Em Petrópolis, na região serrana, carros foram arrastados pela água e desapareceram na enchente. O motorista de um dos veículos não conseguiu sair a tempo e está desaparecido. A cheia do rio também levou parte da estrutura de uma casa. O imóvel está interditado pela Defesa Civil. A prefeitura da cidade suspendeu as aulas em toda a rede municipal e retirou moradores de áreas de risco. A chuva também atingiu a capital fluminense. Na Zona Oeste, passageiros de um ônibus tiveram que subir no teto para fugir do alagamento. Bombeiros usaram um bote para fazer o resgate. A Defesa Civil do Estado do Rio segue em atenção para os próximos dias. Agora, a orientação é que a população evite deslocamentos em frente a áreas alagadas e fique atento aos sinais de deslizamentos. Em caso de emergência, o telefone é 199. Ok, Léo, muito obrigada. Então agora nós vamos a Minas Gerais, porque também por lá o tempo está terrível. Chuva forte em Belo Horizonte, região metropolitana. O temporal causou alagamentos em várias regiões, como vai contar para a gente o nosso colega Pablo Nascimento. Olá, Pablo, boa noite. Exatamente. Boa noite, Cris. Boa noite para você que acompanha o Jornal da Record. No anel rodoviário, próximo a uma universidade, a água, essa chuva toda causou alagamentos e acabou complicando o trânsito ali na região. A chuva também causou queda de árvores aqui na capital mineira. Na região central do estado, a cidade de Itabira decretou situação de emergência por causa dos estragos provocados desde ontem. Entre os prejuízos estão danos a imóveis, além do rompimento de redes pluviais e de esgoto. O estado ainda registrou deslizamento de encostas e alagamentos de casas. Cris. Obrigada, Pablo. A primeira-ministra da Itália afirmou que considera prematuro assinar o acordo entre a União Europeia e o Mercosul nos próximos dias. Giorgia Meloni disse que ainda existem pontos sensíveis que precisam ser discutidos. Já o presidente Emmanuel Macron declarou que a França se opõe firmemente a uma imposição do acordo. As declarações colocam em dúvida a assinatura da proposta às vésperas da reunião entre a União Europeia e países do Mercosul, marcada para sábado em Foz do Iguaçu. O tratado entre os dois blocos econômicos é negociado há mais de 25 anos e enfrenta forte resistência de setores do agronegócio europeu que alegam concorrência desleal. Olha, o presidente Lula está perto de perder a paciência com esse assunto. Ele deu um ultimato sobre o acordo do Mercosul com a União Europeia. Lula declarou que vai desistir se o acordo não for assinado até a reunião deste sábado em Foz do Iguaçu. E promoveu nesta quarta-feira a última reunião ministerial do ano. Fez cobranças à equipe.
A última reunião com os ministros em 2026 teve ares de campanha. O presidente cobrou melhora na comunicação das realizações do governo. Dá a impressão que vocês não são governo, ou seja, vocês estão comigo esse tempo todo, então o governo não é do presidente Lula, o governo é nosso. Depois que os líderes de Itália e França levantaram dificuldades em relação ao acordo com o Mercosul, o presidente Lula disse que pode desistir da proposta. É importante lembrar que nessa reunião do Mercosul, era para ser no dia 2 de dezembro. Eu mudei para o dia 20 de dezembro, porque a União Europeia pediu que ela só conseguiria aprovar o acordo com o Mercosul, sabe, no dia 19. E eu agora estou sabendo que eles não vão conseguir aprovar. Está difícil, porque a Itália e a França não querem fazer por problemas políticos internos. E eu já avisei para eles. Se a gente não fizer agora, o Brasil não fará mais acordo enquanto eu for presidente. Em meio a elogios ao Congresso, Lula ainda afirmou que pretende recriar o Ministério da Segurança Pública, se for aprovada a PEC da Segurança Pública enviada pelo governo. Eu quero aprovar a PEC, porque depois que aprovar a PEC, que definir qual é o papel da União na questão da segurança pública, nós vamos criar o Ministério da Segurança Pública nesse país. Na parte reservada do encontro, Lula anunciou a saída de Celso Sabino do Ministério do Turismo. Sabino pretende se candidatar ao Senado pelo Pará. Ele foi expulso do União Brasil por se recusar a deixar o governo quando o partido mandou os filiados entregarem os cargos. União tenta se reaproximar do Planalto, indicou outro nome para o turismo, Gustavo Feliciano. A garantia da governabilidade faz parte também da participação no governo pelos partidos e houve realmente essa demanda, vamos chamar assim, do União Brasil para indicar um ministro para o Ministério do Turismo. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para declarar inconstitucionais alguns trechos da lei do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O placar está, no momento, em 6-1. O último a votar foi o ministro Edson Fachin, que divergiu dos demais. 4 ações em análise pelo Supremo questionam pontos da lei de 2023, que fixou o critério de tempo para a demarcação de terras indígenas. Na época, a lei foi uma reação do Congresso à decisão do STF de declarar inconstitucional a tese do marco temporal. Pela tese, os povos indígenas só poderiam reivindicar territórios que ocupavam ou disputavam até 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição. No voto, o relator Gilmar Mendes fixou um prazo de 10 anos para que a União conclua todas as demarcações pendentes. Ele foi seguido pelos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. A lei aprovada pelos parlamentares chegou a ser vetada pelo presidente Lula, mas o veto foi derrubado pelo Congresso. Agora, as ações são movidas por entidades ligadas à defesa das terras indígenas, que recorreram ao STF para pedir que trechos da lei fossem derrubados. Na semana passada, o Senado aprovou outra proposta que insere a tese do marco temporal na Constituição. Que nós não estamos tirando os direitos dos povos originários. Nós entendemos que precisa ter um limite, de um marco, para que a gente não caia nessa preocupação de a qualquer tempo, qualquer área ser reivindicada como área indígena e a gente perde totalmente a segurança jurídica dos títulos de boa-fé. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um discurso à nação com um balanço sobre as ações do governo neste ano. O correspondente Matias Brotero tem os detalhes. Boa noite, Matias. Olá, Cris. O presidente americano fez uma avaliação do primeiro ano desde que voltou à Casa Branca. Em um discurso de cerca de 20 minutos, Trump destacou as tarifas impostas a outros países e afirmou que no próximo ano os americanos vão sentir os efeitos das medidas. Trump ressaltou ações adotadas e usou grande parte da declaração para criticar o ex-presidente Joe Biden. Ele afirmou que herdou um desastre da administração anterior na área econômica. Disse ainda que controlou a imigração ilegal e que países estrangeiros estariam enviando drogas e criminosos aos Estados Unidos. Em outro momento, citou a operação militar contra o tráfico internacional de drogas.
Trump também afirmou que encerrou 8 guerras e anunciou um bônus de Natal para militares americanos. O presidente encerrou o discurso dizendo que os Estados Unidos voltaram a ser respeitados internacionalmente. Cris. Obrigada, Matias. Voltando ao tema das votações de fim de ano no Congresso. Logo depois que o Senado aprovou o novo texto da dosimetria, o Senado também aprovou em seguida, correspondendo ao acordo que nós informamos há pouco, o projeto que reduz benefícios fiscais para diferentes setores da economia. A proposta era de interesse do governo para que o orçamento do ano que vem fosse fechado. Portanto, houve uma desobstrução da pauta dos temas econômicos após a votação da modificação na dosimetria. Então, nós vamos voltar a conversar ao vivo com a Gabriela Milanese, que está por lá e traz as informações para a gente. Gabriela, com essa votação, o orçamento do ano que vem deve ser certamente aprovado na sessão de Congresso de amanhã, não é isso? Exatamente, Cris. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, marcou então para esta quinta-feira uma sessão conjunta no Congresso que vai analisar o orçamento da União para o ano que vem, 2026. Os senadores aprovaram um projeto que reduz em até 10% os benefícios fiscais concedidos a alguns setores da economia. Essa aprovação já era esperada pelo governo, já que deve render aos cofres públicos quase 20 bilhões de reais, segundo cálculos da Fazenda e também do relator do texto, o senador Randolph Rodrigues. Esse dinheiro extra vai ajudar no fechamento do orçamento do ano que vem. Esse mesmo texto também aumenta a tributação sobre as bets e as fintechs, os bancos e as instituições financeiras que funcionam exclusivamente de maneira online. Cris? Obrigada, Gabriela. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou a abertura de um processo que pode levar ao rompimento do contrato de concessão da Enel em São Paulo. Em resposta, a empresa informou que pretende investir mais de 10 bilhões de reais nos próximos 2 anos. Para mais de 22 mil imóveis na capital paulista, a quarta-feira foi de mais espera e poucas respostas. Já são 7 dias desde o vendaval que atingiu a região metropolitana de São Paulo. Neste restaurante, na Zona Oeste, a luz só voltou hoje. O prejuízo foi muito alto. Teve perda de produto, porque a gente tinha que comprar gelo, manter, no outro dia tem que verificar, tinha perda. Chega em torno de uns 50 mil reais. O apagão que deixou 2 milhões e 200 mil imóveis sem energia elétrica foi o quarto em apenas 2 anos. Hoje, a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou a abertura do processo, que pode resultar na caducidade do contrato da Enel. Quando o poder público entende que uma concessionária não presta o serviço de forma adequada, pode pedir o fim do contrato antes do prazo. Caducidade é o cancelamento de uma concessão por descumprimento de obrigações. Um processo longo e técnico que conta com algumas etapas. Depois da abertura do processo administrativo, a empresa tem direito à defesa. A ANEEL analisa as justificativas e, ao final, a decisão cabe ao presidente da República. O prefeito de São Paulo espera que a Enel deixe a concessão até o meio do ano que vem. É muito importante para a gente que no próximo verão a gente já tenha uma situação de conforto para as pessoas, que a gente já tenha uma empresa investindo, uma empresa responsável, né, que essa substituição possa acontecer antes do período chuvoso do ano que vem. Se a caducidade for confirmada, a Enel perde a concessão e o serviço passa temporariamente para o poder público ou para outra empresa, até que seja feita uma nova licitação. A caducidade é uma medida extrema quando colapsam todas as outras alternativas de assegurar que o serviço seja feito de forma adequada. Em nota, a Enel informou que já investiu mais de 10 bilhões de reais entre 2018 e 2024 e pretende investir mais 10 bilhões até 2027. A empresa afirmou ainda confiar no sistema jurídico e regulatório brasileiro para garantir segurança e estabilidade aos investidores. Um levantamento revela que a maioria das estradas brasileiras apresenta algum tipo de deficiência, seja na pavimentação, sinalização ou no traçado.
Carla voltava para Belo Horizonte quando o ônibus de turismo em que ela estava tombou na BR-262, em Ibatiba, no Espírito Santo, no último dia 23 de novembro. Carla teve pequenos ferimentos. A cidade fica próxima à divisa com Minas Gerais, estado com a maior malha viária do país. No acidente, 2 pessoas morreram e 13 ficaram feridas. Chovia no momento da batida. É uma estrada muito irregular, com bastante buraco, é uma estrada bem perigosa, de pistas estreitas. Levantamento divulgado hoje revelou que a maioria das rodovias brasileiras apresenta algum tipo de deficiência. 43% foram classificadas como regulares e quase 20% como ruins ou péssimas. O estudo da Confederação Nacional do Transporte avaliou a pavimentação, a sinalização e o traçado de 114 mil quilômetros de estradas por todo o país. Apesar dos problemas, a pesquisa apontou uma melhora no estado geral da malha viária brasileira em comparação com o último levantamento no ano passado. A explicação para este especialista pode ser o aumento do número de concessões. Das 10 rodovias mais bem avaliadas, 9 são administradas pela iniciativa privada. A mais bem avaliada é a SP-270, que liga Presidente Epitácio a Ourinhos, em São Paulo. À medida que essas rodovias têm investimento privado arcado pela tarifa paga pelo usuário, o poder público passa a ter mais recurso para dedicar àquelas que não são concedidas. A idade mínima para se aposentar vai aumentar no ano que vem. Homens e mulheres terão que trabalhar mais 6 meses para garantir o benefício. Na padaria, a Marilda é responsável por embalar os produtos de fabricação própria oferecidos aos clientes. Já passou também por outras funções. Com tanta experiência, ela está perto da aposentadoria. Vai ser ótimo, né? Eu vou ter uma rendinha a mais, né? Em 2019, a reforma da Previdência acabou com as aposentadorias por tempo de serviço para novos segurados e foi fixada uma idade mínima para pedir o benefício. A regra geral é de 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. Ainda é possível se aposentar antes se o segurado já contribuía para o INSS quando houve a mudança. Só que a cada ano acontece uma atualização das condições exigidas. Nesses casos, uma das regras de transição prevê que em 2026 a idade mínima para homens passa de 64 anos para 64,5. Para mulheres, de 59 para 59 anos e meio. Eles precisam ter contribuído por no mínimo 35 anos e elas por 30 anos. Outra regra é a que soma a idade com um tempo de contribuição maior. Veja o exemplo de um trabalhador que hoje tem 50 anos e já contribuiu por 30 com o INSS. Pela regra de transição, ele poderá se aposentar aos 63 anos, se recolher o valor até lá, por mais 13 anos. Já uma trabalhadora na mesma situação poderá se aposentar com 57 anos. Quem completou as exigências da transição, mas não pediu o benefício, não é afetado pela mudança. O direito da pessoa que completou em 2025, a mulher, 30 anos e tem 59 anos de idade, independentemente dela requerer em 2026 ou em qualquer outro momento, o direito dela estará preservado. O filho do ator e diretor americano Rob Reiner compareceu a um tribunal em Los Angeles, nos Estados Unidos, para responder pela morte do pai e da mãe dele. Nick Reiner enfrenta 2 acusações de homicídio qualificado em 1º grau. Se condenado, pode ser sentenciado à prisão perpétua. Rob Reiner e a esposa Michelle foram encontrados mortos em casa no domingo. Nick Reiner foi preso horas depois e permanece detido sem direito à fiança. O ex-diretor do necrotério da Universidade de Harvard foi condenado a 8 anos de prisão por vender partes de corpos doados à instituição. Cedric Lodge chefiou o necrotério da Escola de Medicina da Universidade por mais de 2 décadas. Segundo as autoridades,
Ele retirava restos mortais destinados à pesquisa e vendia ilegalmente, sem o conhecimento da direção ou das famílias. A mulher dele também foi condenada a 1 ano de prisão por envolvimento no esquema. Na decisão da Copa do Brasil, deu empate no primeiro jogo entre Corinthians e Vasco. A Duda Gonçalves mostra pra gente. Boa noite, Duda. Boa noite, Cris. Aqui na Neoquímica Arena, mais de 47 mil torcedores viram Corinthians e Vasco empatarem em 0-0 no primeiro jogo da grande final da Copa do Brasil. O time carioca até balançou as redes aos 18 minutos do primeiro tempo com o Ryan, cara a cara com Hugo Souza, mas o atacante estava impedido. O Corinthians também marcou 7 minutos depois com Memphis Depay na pequena área, só que o holandês também estava impedido. No segundo tempo, os dois tentaram, mas não conseguiram superar as defesas. A decisão do título da Copa do Brasil no jogo de volta acontece no domingo no Maracanã. Boa noite, Cris. Valeu, Duda. Um levantamento do maior site de pesquisas do mundo colocou o Rio de Janeiro como principal destino dos norte-americanos para passar as festas de fim de ano. A cidade desbancou outros lugares paradisíacos. Entre os brasileiros, não há dúvidas. Por que visitar o Rio de Janeiro? Queria conhecer. Parecia muito bonito, sabe? O paisagem diferente, montanhas. Mas para os estrangeiros, o Rio tem despertado cada vez mais interesse. Escolhi o Rio pelo calor, pelo carinho, a empatia das pessoas, sobretudo aos turistas, diz esta venezuelana. A constatação de que o interesse internacional tem aumentado ganhou mais força depois da divulgação de um levantamento feito pelo maior site de pesquisas do mundo sobre os principais destinos procurados nos Estados Unidos. Pela primeira vez, o Rio apareceu em primeiro lugar das buscas dos norte-americanos para as festas de fim de ano. A cidade maravilhosa desbancou outros destinos paradisíacos, como Curaçao, Aruba e Punta Cana, no Caribe, além de Marrakech, no Marrocos, e Tel Aviv, em Israel. Mesmo em dias de céu nublado, a praia de Copacabana continua assim, lotada. São pessoas de diversas partes do mundo que querem conhecer um dos principais pontos turísticos do Rio. No fim do ano, a festa do Réveillon é um ingrediente a mais. Este americano destaca a hospitalidade e o conforto da cidade. Eu acho que por isso as pessoas têm escolhido o Rio primeiro. Só em novembro, mais de 176 mil turistas internacionais visitaram o Rio de Janeiro. O número é 20% maior que o mesmo período do ano passado, quando mais de 145 mil estrangeiros passaram pela cidade maravilhosa. Já são quase 2 milhões de estrangeiros em 2025. Um turismo recorde, que ainda deve ser impulsionado por mais 800 mil visitantes até o fim do verão. É vida, é Rio, é Rio. Mira aqui, aqui, mira. Mira aqui, é Rio, é vida. O gringo tá certo. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala Que Eu Discuto. Boa noite, boa quinta-feira para você.